Como estradas ruins impactam nossas cidades. Hoje a gente vai conhecer mais sobre Stroads. Tu já ouviu falar desse termo? Vamos conhecer um pouco mais sobre o que é um Stroad e por que é importante para o planejamento urbano. Vamos começar com o básico. Um Stroad é uma via que tenta ser, ao mesmo tempo, uma rodovia ou uma estrada e também uma rua urbana. Mas quando tenta atender a esses dois propósitos, muitas vezes não faz isso da melhor maneira. Pode ser ineficiente em termos de mobilidade urbana e pode ser muito perigoso para os pedestres, para os ciclistas e para os usuários de outras modalidades de transporte, principalmente mobilidade ativa. A palavra Stroad é um termo cunhado pelo urbanista Chuck Marohn, fundador do grupo de planejamento urbano Strong Towns. E ele usou isso para descrever uma combinação de características de uma rodovia, uma estrada, e uma rua. Então é street com road, que virou Stroad. Então, uma Stroad é caracterizado por altas velocidades de tráfego, acesso direto às propriedades, às entradas dos lotes, uso misto e um desenvolvimento auto-orientado. É aquela coisa do desenvolvimento espontâneo, a cidade que foi crescendo e acabou englobando ou inserindo uma estrada ou uma rodovia na sua centralidade. O problema é que essas características todas podem criar muitos conflitos de tráfego, muita insegurança para pedestres, para ciclistas. Então, a gente tem que entender quais são as principais características de uma Stroad. Primeiro, a alta velocidade. Stroads muitas vezes têm limites de velocidade elevados porque eles foram derivados de uma rodovia, de uma estrada. Isso acaba incentivando os motoristas a acelerar. Segundo, uso misto e alta capacidade. Essas vias tendem a ter um alto volume de tráfego e podem ser usados tanto para transporte de longa distância quanto para acessar propriedades locais. Terceiro, acesso direto. Stroads frequentemente possuem entradas e saídas diretas para as propriedades ao longo do seu percurso. Isso pode levar a muitos conflitos de tráfego. Quarto, design de ruas, projetos das ruas urbanas. Muitas vezes esses projetos têm elementos que acabam não sendo compatíveis e não dando segurança devido às altas velocidades do tráfego. Então, acaba sendo incompatível a velocidade da via de alto tráfego com as vias que estão chegando nessa via de alto tráfego. O desenvolvimento auto-orientado. Essa questão tem a ver com essa via ter sido fundada ou primariamente pensada, voltada para o automóvel, para o veículo privado, com grandes estacionamentos, com edifícios que são afastados da via. Isso pode dificultar muito o acesso a pé ou de bicicleta. Então vamos aprofundar nos problemas. Os Stroads frequentemente resultam em acidentes muito graves de trânsito. Por quê? Porque eles acabam sendo hostis para pedestres, ciclistas e usuários de transportes não motorizados e acabam incentivando a expansão dos veículos privados, levando a problemas de trânsito e de poluição, principalmente de segurança viária. O conceito de Stroad destaca como um planejamento urbano inadequado pode afetar de forma negativa a qualidade de vida nas comunidades. Isso também pode resultar em custos elevados de infraestrutura e de manutenção. O conceito de Stroad enfatiza os problemas de segurança e ineficiência que podem surgir quando a gente tenta criar vias que atendem a todos os modais de transporte, mas que acabam comprometendo a qualidade de vida e a segurança das comunidades. A ideia por trás desse termo é incentivar um planejamento urbano mais sensato, que leve em consideração as necessidades específicas de diferentes tipos de vias e de modos de transporte, ao invés de tentar fazer tudo numa única via. É difícil compatibilizar tudo num perfil viário. Esses projetos, então, são comuns em alguns locais dos Estados Unidos e no Canadá, onde vias de alta velocidade passam ao lado de calçadas bem espaçosas e pouco convidativas, com amplos estacionamentos, armazéns e grandes lojas. Por definição, as ruas acabam negligenciando comodidades adequadas para pedestres ou ciclistas, como mobiliário urbano, bancos, estacionamento para bicicletas, lixeiras, todas essas comodidades para o pedestre. As estradas desencorajam as pessoas a ficarem ali.
Além de pouco convidativos, esses caminhos acabam sendo muito caros, eles exigem uma manutenção muito grande, geram menos atividade econômica e proporcionam uma receita de impostos sobre a propriedade menor do que as ruas que são bem desenvolvidas. Resumindo, esses caminhos são uma oportunidade econômica perdida. Além de serem caros e desagradáveis, eles também são perigosos, contribuindo para muitos acidentes e também mortes todos os anos. O projeto das estradas afeta de forma significativa a forma como as pessoas dirigem. E isso foi observado nos relatórios lá nos Estados Unidos, Smart Grow America. As estradas priorizam a velocidade do tráfego em detrimento da segurança dos pedestres. Isso cria bairros mais inseguros e mais desconectados. Mesmo durante a pandemia da Covid-19, quando havia menos carros nas estradas, as mortes de pedestres nos Estados Unidos continuaram a aumentar. Desde 2009, aumentou mais de 60%, para vocês terem uma ideia. E isso aponta para uma necessidade urgente de reaproximar o nosso planejamento urbano da segurança viária. Felizmente, a gente tem soluções. Planejadores urbanos estão reavaliando esse termo, STROADS, e procurando maneiras de melhorar a segurança e a eficiência viária. Isso inclui a criação de vias mais amigáveis para pedestres e ciclistas, a redução de velocidades e o replanejamento e o desenvolvimento de todo o perfil viário. Como a gente pode alterar essas vias, então? A rodovia se tornando uma rua principal quando adiciona estacionamento na rua, entre outras mudanças de projeto que reduzem o tráfego a uma velocidade mais confortável para os pedestres. Prédios de uso misto podem ter suas testadas para a rua e para as calçadas, ao invés de estacionamentos. A transformação pode durar apenas um trecho reduzido. Outra maneira é fazer uma avenida de vários sentidos, construindo uma faixa de acesso paralela, que às vezes é chamada de via de acesso, ao lado da via principal. Essa faixa de acesso é construída para pedestres e tráfego lento e normalmente inclui estacionamento na rua. Essas faixas centrais são para o tráfego de alta velocidade, alto volume e acaba gerando um perfil viário maior, porque a consequência disso é que atravessar essas avenidas pode ser um problema. Então a gente tem que ter atenção especial para quando for tratado os cruzamentos. Outra maneira é trabalhar com ruas principais perpendiculares. Nesse caso, a rua principal voltada para pedestres se conecta à estrada voltada para automóveis, uma intersecção em T. O estacionamento na rua estaria localizado ao longo da rua principal, fora da rodovia, que continua projetada para o tráfego de alta velocidade. Também tem que se trabalhar aí o cruzamento, justamente porque a gente está falando ali de várias conexões entre si. Outra maneira de trabalhar é ter uma outra rua principal paralela. Então, nesse projeto, a rua principal acaba se destacando da artéria principal viária e se conecta em todas as extremidades. Esse desenho é super visível porque a rua principal se conecta em vários lugares e tem várias entradas e saídas, como as ruas paralelas de rodovias. Aqui a gente tem um exemplo da BR-116 que tem uma rua paralela. Além disso, as pessoas que entram na rua principal podem passar sem se desviar muito do seu caminho. Em resumo, os STROADS são uma realidade em muitas áreas urbanas, mas não são uma sentença definitiva. Com planejamento urbano sensato, medidas adequadas, a gente pode transformar STROADS em ruas seguras e eficientes que beneficiam a todos. Se tu gostou desse vídeo e quer saber mais sobre urbanismo e planejamento urbano, não te esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Obrigada por assistir e até a próxima. E bons projetos! Se tu gostou do vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e compartilha com teus colegas.